Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos Hebreus 7, 11 a 25, dando sequência ao tema desse capítulo, que nos mostra em Jesus um melhor sacerdócio do que o de Arão. O sacerdócio de Jesus Cristo nos conduz à possibilidade de nos relacionarmos com liberdade com nosso Deus e Pai. Como mencionamos no programa passado, é somente através de Jesus Cristo, o nosso maior sumo sacerdote, que podemos nos encontrar com Deus e desfrutarmos das bênçãos que só Ele pode nos conceder. Nesse texto vamos encontrar as fraquezas e as debilidades do sacerdócio arônico e constataremos também a necessidade de um novo sacerdócio, isso é, da ordem de Melquisedeque. E Jesus Cristo, então, é esse nosso sacerdote suficiente. Por isso, demos a esse parágrafo o seguinte título: Contrastes entre o sacerdócio de Jesus Cristo e o sacerdócio de Arão. Contrastes entre o sacerdócio de Jesus Cristo e o sacerdócio de Arão. O texto, então, é Hebreus 7, 11 a 25. Querido amigo, temos que ter a consciência de que o que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós, é a perfeição. É a maturidade, uma vida justa. Nós fomos chamados à perfeição e à santidade, a uma vida justa. Você deve se lembrar de Mateus 5,48. O homem pecador, caído, é convidado à perfeição, à vida justa e à santidade. O homem pecador caído é convidado por Deus para se erguer, para se levantar, para procurar aquela semelhança e imagem de Deus que ele tinha quando foi criado. Mas isso não pode ser feito por meio da lei, nem através dos serviços sacerdotais levíticos. Fora do trabalho realizado por Cristo na cruz, nada mais serve para salvar o homem, para levar o homem a ter comunhão com Deus. Nem mesmo o sistema levítico, que foi o mais perfeito sistema religioso que já existiu sobre a terra, nem ele pode ajudar-nos a chegar a Deus. Por quê? Porque mesmo tendo sido entregue pelo próprio Deus, ele não conseguia levar o homem a Deus, porque era o homem que o conduzia, era o homem que o manobrava. Podemos dizer que assim como o sistema sacerdotal judeu, com seus sacrifícios, cerimônias, liturgias e tentativas inúteis até de cumprir a lei, ele não tinha qualquer sentido para os hebreus destinatários dessa carta. Da mesma forma, como não tem sentido mais para nós, os crentes, os verdadeiros cristãos. Não tem sentido para nós tentarmos cumprir alguns itens da lei, nem qualquer sistema religioso ou liturgia, se Cristo, veja bem, se Cristo não for o centro, não for o alvo do nosso culto, da nossa adoração, da nossa vida, não tem sentido para nós cumprirmos as determinações do passado. Querido amigo, tudo no cristianismo vale se tiver como único e verdadeiro alvo o Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, tudo se esvazia, tudo se anula e se torna inútil. Ora, diante dessa realidade e considerando as palavras desse parágrafo, temos que perceber que o resumo desafiador para nós se vê na seguinte frase: é necessário contrastarmos o sacerdócio arônico com o sacerdócio de Jesus Cristo para constatarmos a superioridade deste sobre aquele. Eu repito, é uma frase que resume o texto de Hebreus 7, 11 a 25. É necessário contrastarmos o sacerdócio arônico com o sacerdócio de Jesus Cristo para constatarmos a superioridade deste sobre aquele. E nesse texto encontramos 7 áreas em que, contrastando o sacerdócio de Jesus com o de Arão, constatamos que ele é superior ao sacerdócio arônico. Primeiramente, a superioridade do sacerdócio de Jesus se percebe na área da eficácia da tarefa, versículos 11 e 12. Você deve ter percebido que não lemos o texto, é um texto longo. Então, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta para acompanhar as nossas reflexões.
Nos versículos 11 e 12, então, nós percebemos que o sacerdócio de Jesus é superior na área da eficácia da tarefa. A tarefa, a missão de qualquer sistema religioso, de qualquer sistema sacrificial, era e é levar o fiel diante de Deus. Os sistemas religiosos de culto e adoração às divindades é fazer com que os homens justificados se aproximem da divindade. Agora, se fosse possível conseguir-se tal perfeição ou santidade, se fosse possível a justificação por meio de qualquer outro sistema, e especificamente através do sistema levítico, então, pense comigo, querido amigo, então não haveria necessidade nenhuma de Jesus Cristo vir ao mundo para morrer, para ressuscitar, para subir ao céu, para nos enviar o Espírito Santo e atuar ainda como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. De acordo com esse argumento, ou baseados nele, podemos dizer que nenhum sistema religioso ou filosófico tem qualquer valor no sentido de salvar, de justificar, de apresentar o homem perfeito diante do Senhor. A não ser o quê? A não ser o sistema que aponta Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. No versículo 12, o autor mostra que a lei de Moisés não pôde permanecer no novo sistema, nem as cerimônias judaicas tinham mais razão de ser. Por isso, Paulo, em Romanos 7, nos diz que não estamos mais debaixo da lei. E diz que, pela lei, ninguém se salva, ninguém pode ser justificado. O novo sacerdócio é vivo, é espiritual, é transformador, é superior em tudo ao primeiro. A lei de Deus não é escrita apenas em tábuas de pedra, mas agora ela é escrita nos corações. Mudou o sacerdócio, mudou também a lei. E a verdade para a qual devemos estar atentos é exatamente essa. Tudo em Cristo foi mudado. Isso não quer dizer que a lei antiga não fosse boa, justa e reta. Não, Paulo inclusive diz que ela é boa, justa e reta. Mas o homem não consegue obedecê-la, não consegue cumpri-la. Por isso, o principal objetivo da lei foi simplesmente mostrar o quão incapaz, o quão pecaminoso e frágil é o homem sem Deus. A lei condena o homem, pois lhe mostra a sua grande miséria moral e espiritual. Mas a lei, assim que o condena, ela não oferece nenhuma força, nenhum recurso para ele se erguer, para ele se levantar. Mas graças a Deus, querido amigo, que com o Evangelho é diferente. O Evangelho também aponta o pecado. Diz que o homem pecador está perdido. Diz e o faz em termos bem claros, porque é disso que o homem precisa saber. Ele está perdido, ele é mau, ele é pecador, não pode fazer nada por si mesmo. Mas, e novamente essa palavrinha, mas Deus veio até onde estava o homem, na sua miséria, no seu pecado. E sabe o que Deus fez? O levantou, o ergueu por meio da sua palavra, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito. Por isso, só em Jesus Cristo, no seu sacerdócio, temos a eficácia da tarefa. Ela foi e está sendo realizada continuamente. A segunda área em que percebemos a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo é a área da origem dos sacerdotes, versículos 13 e 14. Aqui o autor diz que o serviço de Cristo como sacerdote era diferente daquele serviço prestado pelos levitas. Por quê? Porque o sacerdócio a que Jesus pertencia era desconhecido até então pelos judeus, pois não conheciam o sistema da ordem de Melquisedeque. Jesus mesmo não era levita, ele pertencia à tribo de Judá, que não podia, pela lei mosaica, exercer o sacrifício sacerdotal. Eles não podiam exercer os ofícios sacerdotais. Moisés nunca atribuiu sacerdotes da tribo de Judá. A lei de Moisés e o sacerdócio de Arão pertenciam ao mesmo sistema. Mas, como vimos, todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas, até os sacerdotes, eram pecadores, sujeitas à condenação da lei. E por isso necessitavam de um novo sistema que realmente os levasse diante de Deus. E por isso, então, é que Jesus é diferente. A origem de Jesus é divina. A terceira área em que se percebe a superioridade do sacerdócio de Jesus é
na área da duração do sacerdócio, versículos 15 a 17. O versículo 15 diz que, à semelhança de Melquisedeque, se levantou outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. E aqui, querido amigo, vemos que assim como Melquisedeque surgiu como superior a Abraão, Jesus também se levantou como superior aos levitas. Se o serviço levítico tinha sido dado por ordem e mandamento, que o autor chama aqui de carnal, não se pode dizer o mesmo a respeito do sacerdócio de Cristo, que foi dado por um poder de vida eterna, uma vida sem fim. Por isso, se no velho sistema da lei a palavra enfática era morte, pois a lei condenava, no novo sistema, que é o Evangelho, a palavra enfática, sabe qual que é? É vida, é poder, é ressurreição. O sacerdócio de Jesus é para sempre. E no verso 17, temos a citação do Salmo 110, versículo 4. E assim constatamos mais uma vez a maravilha da Bíblia. O salmo citado, o Salmo 110, é da autoria de Davi e fala sobre o reino e sacerdócio do Messias. Será que percebemos a grandeza da palavra de Deus? Séculos depois de Abraão e séculos antes de Cristo, Davi, que era rei, profeta e salmista, ele foi divinamente inspirado e falou sobre aquele que surgiria como rei de Jerusalém, rei da paz e sacerdote da ordem de Melquisedeque. No texto referido, lemos: o Senhor jurou e não se arrependerá. Querido amigo, diante disso podemos ver então quão superior é o sacerdócio de Cristo quando comparado aos dos levitas, quando comparado ao sacerdócio arônico. Em quarto lugar, a superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus se percebe na área da utilidade do sacerdócio, versículos 18 e 19. Nesses termos, temos uma declaração muito interessante. Esses versículos 18 e 19 nos apresentam, e eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, nos apresentam uma verdade, uma declaração para a qual todos nós devemos atentar. Note bem o que diz a palavra de Deus, principalmente aqueles que ainda estão aferrados à lei. A palavra de Deus fala sobre a causa do estabelecimento de um novo sistema de justificação. E a causa é a fraqueza e a inutilidade desse sistema antigo. Isso significa que o sistema sacerdotal antigo, mosaico, levítico, arônico, era frágil e inútil, e por isso foi revogado. Mas por que era frágil e inútil? Porque não concedia forças ao pecador para cumpri-lo. Pela debilidade da nossa carne, pela fraqueza da nossa carne, nós não conseguimos cumprir e obedecer aquele sistema antigo. E, portanto, não havia justificação. E no verso 19, o autor diz que a lei não aperfeiçoou nada, isto é, não justificou ninguém diante de Deus. Por isso, o objetivo do sacerdócio, como também do cristianismo, é o de justificar o pecador. O objetivo é aperfeiçoá-lo diante de Deus. E, na verdade, esse era o objetivo de Paulo quando disse aos Colossenses: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28 e 29. A lei não pode tornar o homem perfeito, não pode justificar o homem, não pode aperfeiçoar o homem, mas uma esperança nova surge, pela qual nós chegamos a Deus. Sabe qual é? Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, superior e melhor.
Então, em quinto lugar, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo se percebe na área da aliança estabelecida, versículos 20 a 22. Nesses versos temos a grande importância do próprio juramento de Deus. Quando Deus fez o juramento, tornou o sacerdócio de Cristo mais autêntico, mais seguro, mais credenciado, pois esse juramento enobreceu muito mais o sacerdócio de Cristo do que o sacerdócio dos levitas. É importante o que o autor diz. Um sacerdote que se tornou sacerdote por ordem de Deus e sob o juramento de Deus é muito, muito superior àquele que assume o cargo por pertencer a uma tribo sacerdotal. Deus fez o seu juramento e nunca houve arrependimento nele, nunca houve mudança. No verso 22, temos a grande verdade de que Jesus se tornou o nosso fiador, o fiador de uma superior aliança. Essa aliança é a nova aliança no Evangelho, do amor, do sacerdócio de Cristo, do Novo Testamento. É a aliança da graça, é a aliança que nos liberta da lei e das suas ordenanças. Por isso, em sexto lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo se percebe na área do tempo de vida dos sacerdotes, versículos 23 e 24. Essa questão do número de sacerdotes tem uma explicação. É que, sendo Jesus um sacerdote imortal, permanente, perpétuo, ele é o único sacerdote dessa ordem. Sendo que ele nunca deixou de existir, se Deus não mudou os seus planos, então Jesus permanece eternamente no seu cargo de sacerdote. Mas no que se refere aos sacerdotes levíticos, então temos uma maneira diferente de tratá-los. Sendo eles mortais, precisavam o quê? Precisavam ser substituídos. Todos nós pertencemos à mesma raça de pessoas substituíveis, em qualquer cargo, posição, qualquer ofício. E esse fato deve nos manter sempre humildes. Não podemos nos orgulhar porque somos frágeis, nós somos mortais, nós somos simplesmente substituíveis. Porém Cristo é o nosso sacerdote que não muda, que não pode ser substituído. Nem o seu sacerdócio pode ser renovado. O sacerdócio de Cristo é imutável. E, finalmente, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo se percebe na obra sacerdotal. Veja o versículo 25. O autor aqui, então, conclui seu argumento dizendo que, sendo Jesus imortal, permanente, indicado por Deus, superior ao sacerdócio levítico, pode nos garantir todas as bênçãos. Os que chegam a Deus por intermédio dele são salvos. Não cremos que alguém possa chegar diante de Deus para ser salvo, a não ser por intermédio da pessoa sublime e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há qualquer garantia para qualquer religioso que, embora com a melhor das intenções, esteja procurando chegar a Deus por meio da religião, ou por meio do seu esforço, ou pela prática da lei. Não há possibilidade. Não há nenhum outro meio do homem alcançar a salvação a não ser por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, é o nosso intercessor diante de Deus. Querido amigo, ao concluirmos, temos que perceber que uma das funções de Jesus no céu é interceder por nós. Que maravilha sabermos que temos um sumo sacerdote tão poderoso que é o próprio Filho de Deus intercedendo diante do Pai em nosso favor. Se não fosse a presença de Jesus diante de Deus intercedendo por nós, não haveria qualquer esperança para nós. Eis porque devemos ser muito gratos a Deus por tão grande salvação e por tão maravilhoso Salvador. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.